A presença de Marçal na Bienal atraiu tanto apoiadores quanto críticos. Enquanto alguns jovens manifestaram apoio com gritos de "Eu te amo" e pedindo autógrafos, outros o criticaram por suas propostas de censura. O evento gerou bastante repercussão, especialmente pelo uso da Bienal como palco para discussões eleitorais e questões de liberdade de expressão. Queria saber por que não foi noticiado de forma correta na Bienal do Livro. Ontem eu fui ovacionado pelas pessoas ali e vocês distorcem todas as informações. Por que vocês que estavam lá assistindo não falaram nada que foi corretamente? Eu não vi vocês mostrando a verdade sobre isso. Todos os dias vocês se encontram comigo com esses microfones e suas câmeras e vocês não falam a verdade hora nenhuma. Por quê? Por que no Globo, mais de 99% das pessoas ovacionando a nossa candidatura e uma pessoa me xinga e vocês vão lá e colocam assim, ele foi xingado? Por que vocês não falam a verdade? Vocês estão caçando o quê aqui? Vocês trabalham para quem? Vocês foram quem entrou na cabeça de vocês para vocês combaterem a verdade? Vocês estão combatendo a verdade. Na única hora que vocês podem falar a verdade, vocês parecem patrocinados. Eu sei que alguns de vocês recebem dinheiro desses partidos políticos para falar ficar caçando uma brecha aqui. Pode bater o tanto que for. Vocês vão todos ter que engolir o Marçal, prefeito dessa cidade. De longe desses candidatos, eu sou o mais preparado. Você pode pegar todos. O eleitor vai vingar tudo que eu estou passando. Nós vamos vingar de verdade. Vocês ridicularizaram o Enéas na época dele. Por quê? Porque vocês são militantes. E eu falo com paz no meu coração. Se vocês quiserem negar, pode abrir as perguntas em relação ao assunto. Vocês nunca falam sobre esse assunto. Eu estou de saco cheio disso. A sociedade paulistana está de saco cheio disso. Nós vamos transformar essa sociedade e vocês podem me xingar, podem meter o tapa na minha cara. Eu sou servo do povo e acabou. E é interessante ver esses personagens todos, né, dessa política. Vamos focar agora no personagem Pablo Marçal, que segue causando na campanha. Ontem, ele esteve na Bienal do Livro, tá rolando aqui em São Paulo. Esse que é um evento de extrema importância para a literatura, para o mercado literário. Muitos jovens, todas as escolas em São Paulo estão indo na Bienal, né, a gente tem excursões. E aí, ontem, Pablo Marçal esteve lá na Bienal do Livro. Vamos até assistir um trecho aí da passagem dele, que ele está explorando muito nas redes sociais isso. Aí, ele foi na Bienal e durante essa passagem dele da Bienal, sendo ovacionado pelos estudantes, tirando fotos, fazendo M. No entanto, foi até chamado de mito, né? No entanto, teve uma questão lá, ele em algum momento também foi chamado de ladrão, de bandido, e aí reagiu fazendo o gesto de cheirar cocaína, né, com a mão no nariz, como ele faz sempre, querendo fazer as provocações. Mas jornalistas estavam presentes, né, fazendo a cobertura de campanha eleitoral, e aproveitando de ele estar lá, perguntaram para ele sobre os objetivos dele, caso seja eleito, né, e assuma a rede municipal de ensino. Ele foi questionado, por exemplo, pela reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre o caso do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, nosso colunista aqui, e que foi censurado em algumas escolas públicas. E aí, Pablo Marçal disse: tudo que for deturpar a produtividade, o crescimento, a liberdade, a gente também vai banir. Disse ele, abre aspas, o ensino sempre foi pautado pelo comunismo. A gente vai dar uma mudadinha nisso aí, fecha aspas. Marçal também disse que criticou Paulo Freire muitas vezes e voltaria a fazê-lo todas as vezes que forem necessárias. Pablo Marçal falou ainda do adolescente que entra na faculdade com a cabeça de quem vai dar certo na vida e sai de lá com a cabeça de revolucionário, que é amante de Che Guevara, e defende um monte de movimento antagônico. Essas foram as falas de Marçal ontem à imprensa, lá na Bienal do Livro. Quem chega por aqui é Raquel Landim, que também tem informações a respeito disso pra gente. Olá, Raquel, bom dia mais uma vez. Oi, Fabiola, bom dia. Oi, Josias. Oi, Léo, bom dia. Você sabe que eu tava lá, né? Eu não tava cobrindo. Eu fui levar meus filhos para visitar a Bienal do Livro. E acho que jornalista tem um imã, né? Porque tava lá com as crianças, visitando os estandes, e quando bem aparece o Pablo Marçal. Realmente foi uma confusão grande. Tinha muita gente atrás dele, e vinham jovens de todos os lados. E a gente que acompanha a eleição, dá pra gente entender um pouco isso. Eu vou até pegar uns dados selecionados da Quest, segmentados, que eu peguei ontem com o Felipe Nunes, até fiz uma coluna sobre isso, que ajuda a gente entender o que está acontecendo. O Pablo Marçal, ele tem um predomínio muito grande nessa faixa etária. Eu vou pegar aqui os dados para vocês verem, mas na faixa etária desse voto entre... Deixa eu pegar aqui que eu já mostro os números para vocês. Mas nessa faixa etária, olha aqui, 16 a 34 anos, segundo a Quest, o Pablo Marçal subiu de um mês para o outro de 22% das intenções de voto para 31%. Daí depois vem Guilherme Boulos, que caiu de 27 para 19%, e só depois Ricardo Nunes, que está com 16% das intenções de voto. Isso combina muito com o percentual de votos que ele tem em quem se informa sobre política pelas redes sociais. Ele tem um predomínio muito importante ali. Enquanto o eleitor do Nunes é aquela pessoa que se informa sobre política pela TV,
entre quem se informa sobre política pela TV, o Nunes alcança 34% das intenções de voto. Ele tem o maior espaço na propaganda eleitoral, né? Só depois vem o Boulos com 22%. E o Pablo Marçal está lá embaixo, ó, 8%. Já o Marçal tem 46% das intenções de voto em quem se informa pelas redes sociais. Então, essa combinação de informação pelas redes sociais faz com que ele tenha um predomínio muito grande entre o público jovem. E ele fez um outro movimento também, que ele fez desde o início da campanha, que foi essa entrada nos bailes funk da periferia. Ele foi conversar com muita gente de produção, de baile funk, e a campanha do Boulos até percebeu isso também. Ele foi lá e entrou muito fortemente nessa camada da população. Então, dá para entender assim, o que aconteceu ali na Bienal. Você tinha muita discussão de escola pública, e o Pablo Marçal está entrando na cabeça desse jovem, com o discurso dele, de que ele até tem umas falas muito polêmicas, né, de que o jovem quer ser o cantor de rap. Ele monta todo um discurso ali, que vem do tempo dele de palestrante, ele não gosta que chama de coach, mas que atinge muito esse jovem da periferia, esse jovem que tem esse desejo de vencer na vida, de caminhar, e acaba falando para esse jovem. E quando ele vai lá e faz essas falas tão polêmicas sobre educação, contra Paulo Freire, aí ele está falando para uma outra fatia do eleitorado dele, que é um eleitorado que ele quer fidelizar, mas que não é suficiente para sozinho fazer ele vencer a eleição, que é o que a gente chama do bolsonarismo, costumava ser o bolsonarismo, né? Agora a gente está vendo como essa extrema-direita raiz, que tem esses valores tão arraigados, que vai contra tudo que a esquerda e o progressismo prega. E é esse eleitorado que ele quer fidelizar e tirar de Ricardo Nunes para tentar ir para o segundo turno. E o perigo, hein, Sakamoto, quando a gente olha nessas falas do Marçal, né, ele fala que vai banir das escolas livros que deturpem ideologia. O que a gente pode entender a respeito disso? Ele ali, cercado de jovens, e ele falando o rumo que ele vai dar para a educação pública em São Paulo. É perigoso, Sakamoto? Antes de mais nada, bom dia para Raquel, tudo de bom? Fabiola, o ponto é o seguinte, acho que tem dois pontos para tratar sobre isso. O primeiro é que o Pablo Marçal tá usando um apito chamado apito de cachorro, não estou chamando seguidores de cachorro, falando que é uma expressão utilizada quando você distribui, você aciona gatilhos através de discursos para determinados grupos. Essa questão da ideologia, principalmente a chamada ideologia de gênero, também é uma bobagem, né, mas que é abraçada por grupos de extrema-direita, né, a questão da formação educacional, a escola como um antro de comunista, sendo que 95% das pessoas que reclamam de comunismo não fazem ideia do que é comunismo. Você pergunta para eles não sabem o que significa o conceito, não sabem o que significa é simplesmente um repositório de coisa ruim, né, e do mal para eles. Então o que acontece? Esses elementos, comunismo, ideologia de gênero, nossas crianças em risco, nossos filhos sendo alvo, né, de professores, né, para deturpar. Então todo esse pacote é um pacote conhecido, é um pacote que tem uma atração na extrema-direita. Então ele, ao estar dentro da Feira do Livro, dentro da Bienal do Livro, trazendo esse pacote, ele está subvertendo, né, a ideia de uma Bienal do Livro, que é uma feira de pluralidade, de conteúdos mais diversos, né, e ele está mostrando para o público dele, olha, estou aqui colocando ordem nas coisas, estou aqui defendendo seu interesse. O público dele, digo, um público de extrema-direita que ele tenta capturar. Ao mesmo tempo, ou seja, isso é perigoso? É claro que é perigoso. Aí ele vai implementar isso é outros 500. Paulo Marçal não é, apesar dele abraçar, dele capturar, dele surfar, dele cavalgar é um bom termo, a extrema-direita, o rebanho da extrema-direita, ele, na verdade, não é originalmente exatamente de extrema-direita, né? Ele é um oportunista, que aí ele vai abraçando elementos, né? Ele tem, é claro, o discurso da teologia da prosperidade, né? Um discurso que mistura coach com teologia, né? Para atingir seus objetivos, mas ele vai incorporando esses discursos, esses elementos de extrema-direita exatamente para pegar esse público e para passar um recado que esse público quer. Se ele levar isso a sério, como levou vários estados nos últimos tempos que chegaram a tirar das bibliotecas O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, entre outras publicações, né? É um complicador. Realmente, aí ele vai estar atingindo a liberdade de expressão sob uma justificativa de estar protegendo a liberdade de expressão, né? Ironicamente, né? Um dos livros que mais tem passagens que poderiam ser consideradas, se for lido ao pé da letra, né? Passagens que podem ser consideradas ideológicas ou que reduzem produtividade, ou outras coisas mais, é a própria Bíblia, né? Se alguém levar a sério o livro do Levítico, por exemplo, com todas as suas regras e normas, não comia camarão, não usava roupa com 2 tipos de fios diferentes, não emprestava e nem pegava dinheiro a juros, não misturava carne com queijo. Tudo isso, na verdade, é também proibido, né? Então, o que acontece é que eu acho que ele tem esse ponto, ele cavalga a extrema-direita utilizando isso. Ao mesmo tempo, aquela novidade junto aos jovens, que foi a candidatura de Guilherme Boulos em 2020, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, utilizando as redes sociais e a internet de uma forma mais brincalhona, de uma forma mais antissistema, de uma forma mais questionadora, foi abraçada pela juventude. Foi a juventude que empurrou o Guilherme Boulos para o segundo turno, junto com a esquerda, né? Que não via em Gilmar Tato, que não via em outros candidatos aqui, um nome forte o suficiente para ser o candidato a prefeito. Então somou a esquerda e a centro-esquerda junto com a juventude, empurrou o Boulos para o segundo turno. O Boulos, ele assume agora, como ele estava em primeiro lugar desde os primeiros dias, primeiro ou segundo, lá nos primeiros lugares, e o que ele fez? Ele assumiu uma outra estratégia, que inclusive é criticada internamente no PT e no PSOL, de que foi uma estratégia mais Boulos, paz e amor. Olha, nosso principal objetivo é reduzir a imagem do Boulos como, aspas, invasor de casas, né? Aquelas coisas, como o Boulos destruidor, né? Não como um Boulos de paz, um Boulos, paz e amor. O problema é que com isso, ele perde, né, em grande parte, aquele discurso dos jovens. Aí ele perde aquela tração com os jovens, que agora é ocupado com o Pablo Marçal, exatamente por conta, não que os jovens sejam de extrema-direita necessariamente, mas ele
ele tá ocupando esse discurso do antissistema. Pra quem nasceu, isso é uma coisa só pra terminar, gente, porque o pessoal não tá entendendo, quem não tá entendendo for mais velho, quem é novo já entendeu, quem é mais velho entendeu, lembra o seguinte, eu tenho 47 anos, tipo, eu lembro, na verdade, eu nasci na ditadura, né, e aí, tipo, a criança via a redemocratização acontecer, né, então, tipo, via o que era o governo Sarney, o governo Collor, negócio, via os governos passarem, então eu consigo fazer, olha, o que é um governo, o governo Lula, o governo Dilma são governos recentes, o governo Fernando Henrique também, só que pra quem nasceu no ano 2000 em diante, né, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, Temer, Bolsonaro, são governos de establishment, são governos são um sistema em si, né, e o Pablo Marçal é quem vem depois disso, e ele tá incorporando essa discussão. Ó, o assunto é super